Irmãos, que alegria estar convosco mais uma vez aqui, irmãos, nesta noite. Que alegria, irmãos. Um mundo tão tenebroso, irmãos, um mundo tão pesado, situações tão difíceis, mas o nosso Deus é fiel, nós estamos aqui. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Honro a Deus por estar aqui, por poder ministrar a palavra nesta noite. Agradeço mais uma vez, pastor Kleber, a confiança de nos ceder o púlpito para ministrar a palavra. Irmãos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Irmãos, Deus é a nossa força, o nosso socorro, a nossa fortaleza, e por isso nós estamos aqui. Deus cuida de nós em todos os momentos. Eu acho tão bonito o salmista Davi, no Salmo 16, quando ele fala assim, que até quando nós estamos dormindo, o Senhor nos ensina. Né? Deus cuida da sua igreja, irmãos, com um cuidado que nós não temos noção. A partir do versículo 15... Honro a Deus pela vida do pastor Kleber, da pastora Fernanda, de cada irmão, porque, irmãos, estar vivo hoje é uma bênção. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, na oração de Paulo aos cristãos efésios, ele ora para que Deus ilumine os olhos do coração dos cristãos de Efésios, e isso, irmãos, vem se estendendo a toda a igreja, para que cada cristão conheça a vocação do seu chamamento. Aí a pergunta que eu nos faço nesta noite é: estamos posicionados no lugar que Deus nos quer? E para nós meditarmos juntos, irmãos, nós vamos aprendermos juntos um pouco da palavra de Deus nesta noite. Eu vou convidar aos irmãos para passearmos um pouco na Bíblia, nós vamos passear. Não vai dar tempo de ler todos os versículos, irmãos, são alguns capítulos, são vários versículos. Mas eu peço aos irmãos que anotem, que leiam nas suas casas com atenção. Porque, irmãos, a Bíblia nos narra no livro de Atos que os cristãos de Bereia, eles tinham uma qualidade que falta em muitos cristãos hoje. Quando eles ouviam a palavra, a Bíblia diz que eles recorriam aos manuscritos para ver se o que estava sendo pregado era verdade. E se os cristãos de hoje fizessem isso, muitas igrejas não cairiam em heresias. Né? Então, irmãos, anotem a palavra, leiam. Eu estou à disposição. Se eu trocar algum versículo, alguma coisa, irmão, pode depois falar, irmão, trocou. Rita, não é bem assim, Rita, eu não entendi isso, tá? Mas o importante é que nós tenhamos o conhecimento da palavra, porque ela é a vida. Ela é o nosso alimento. Salmista, Salmo 138, no versículo 2, leiam. Está escrito assim: Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. A palavra de Deus, ela é exaltada acima de todas as coisas. Então, leiam a palavra. Tá? Estamos posicionados no lugar que Deus nos quer? Século 21, tecnologia avançadíssima, ciência avançadíssima. Os cientistas têm planos de que o homem vai morar em Marte. Né? Tudo muito avançado. E a igreja de Cristo na Terra? O que fazemos? Onde estamos? Então, eu quero ver com vocês aqui o exemplo de algumas pessoas e quero que vocês prestem atenção que essas pessoas, elas não eram super crentes, elas não eram super poderosas, elas não eram super em nada. Elas eram pessoas atentas ao sinal que Deus dá.
Então, para começar a nossa história, nós vamos para o livro do comandante Josué, no capítulo 2. Tá? A Bíblia vai contar a história de que quando Moisés morreu, o povo de Israel teve todo aquele luto. Mas, em um determinado momento, Deus disse assim: Josué, basta, meu servo Moisés morreu e é você quem vai liderar o povo até Canaã. Eu conto contigo, levanta. E Deus deu todo o comando para Josué atravessar o Jordão e para conquistar Jericó. Antes de atravessar o Jordão, Josué enviou 2 espias a Jericó. E esses espias chegaram na terra de Jericó e foram descobertos. Descobriram, que eles eram espias. E a Bíblia diz que eles se hospedaram na casa de uma prostituta por nome de Raabe. E essa prostituta, ela chegou para eles e falou assim: eu vou esconder vocês, porque chegou ao conhecimento do rei de Jericó, que tinham 2 espias hebreus lá, e o rei mandou os soldados: vai e traz os espias aqui. E ela falou assim: eu vou esconder vocês. Por qual motivo ela escondeu os espias? A Bíblia diz que ela creu. No quê? Que Deus daria toda aquela terra para os hebreus. Raabe era uma mulher simples, Raabe era uma mulher comum. Raabe não ouvia Deus, Raabe não viu o mar vermelho se abrir, ela não comeu maná dos céus, ela não viu a manifestação de Deus no Monte Sinai, ela não viu a coluna de fogo de dia, ela não viu a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, mas ela creu. E ela chegou para os espias e falou assim: eu sei que o teu Deus vai entregar essa terra para vocês. Eu sei, porque o coração do povo de Jericó está desmaiando de medo de vocês, porque nós ouvimos o que Deus fez. Os irmãos prestem atenção que da travessia do Mar Vermelho até a travessia do Jordão, já tinham se passado mais de 40 anos. Mas Raabe tinha uma promessa viva no coração: Deus vai entregar essa terra para o povo hebreu. E ela fala para os espias, ela faz uma confissão, uma profissão de fé. Ela fala para os espias assim: eu sei que o vosso Deus é Deus acima nos céus e Deus embaixo na terra. Então eu vou esconder vocês. A Bíblia diz que ela escondeu os espias no terraço da sua casa, embaixo das canas de linho, e ela fez um pacto com eles. Olha, eu vou esconder vocês, mas me prometam que quando vocês entrarem para conquistar esta terra, vocês vão salvar a mim e a minha casa. E os espias falaram para ela assim: pega todo mundo que você quer que seja salvo, põe dentro da tua casa e põe um sinal vermelho, porque nós não vamos nos responsabilizar por quem estiver fora. E assim aconteceu. Quando Josué... E ela nem tinha visto ainda Josué atravessar o Jordão, ela ainda não tinha visto. Mas ela tinha uma fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os feitos de Deus, há 40 anos, moviam o coração daquela mulher. Aí, na hora certa, ela chegou e salvou sua vida e a sua casa. E nós vamos constatar Raabe, vamos fazer um contraste entre Raabe e o povo hebreu. O povo que viu Deus, que ouviu Deus, que comeu maná, que viu o exército de Faraó ser afundado no mar, que comeu maná, que bebeu da água da rocha, que viu a manifestação de Deus no Sinai. Irmãos, a Bíblia diz que esse povo todinho morreu no deserto porque não creu. Vocês estão vendo o contraste? Estar na igreja significa nada. Absolutamente nada. Ver Deus operando, ver os sinais de Deus não quer dizer nada, se nós não exercitarmos a nossa fé. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente. A Bíblia vai nos narrar uma história que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, o mesmo capítulo que vai narrar a morte do profeta Samuel. Conta a história de Davi. Ele ainda não era rei.
E Davi, fugindo de Saul, ele estava acampado com os seus guerreiros no Monte Carmelo. E perto do Monte Carmelo havia uma cidade por nome de Maom. E nessa cidade morava um fazendeiro muito rico, dono de posses. E a Bíblia diz que Davi, com seus guerreiros, enquanto ficava ali no Carmelo, ele cuidava dos pastores, das ovelhas, das vacas, das cabras desse fazendeiro. Mas, irmãos, um dia a privação chegou para Davi e para seus guerreiros. E eles tiveram fome. Então, Davi pediu para que 2 dos seus moços fossem até esse fazendeiro por nome de Nabal e pedissem a ele comida para si e para os seus guerreiros. E quando os meninos chegaram para falar com Nabal, Nabal desdenhou Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé para eu dar da minha comida? Não dou, não conheço e não vou sustentá-lo. A Bíblia diz que quando essa resposta chegou para Davi, a ira de Davi se acendeu de uma tal maneira, Davi ficou tão furioso, irmãos, tão furioso, que ele chamou os seus guerreiros e ele desceu para matar Nabal e toda a sua casa. Quando os servos de Nabal contaram para Abigail, a senhora da casa, a fazendeira, na hora, irmãos, na hora, ela chamou os seus servos, albardou os jumentos, colocou leite, queijo, uva passa, encheu de comida. A Bíblia diz que ela se cobriu e ela foi urgente ao encontro de Davi. E quando ela chegou diante de Davi, a Bíblia diz que ela desceu do jumento, ela se ajoelhou e, usando a palavra, se prostrou diante de Davi e disse: bendito seja tu, ó Senhor, que guerreia as guerras do Senhor dos exércitos. Porque eu sei que Deus te ungiu e você vai ser governante do seu povo. Ora, o meu marido é tolo, como diz o seu nome. Por favor, não leve em consideração o que ele fez. Mas receba aí a comida, receba os presentes e, por favor, quando o rei for exaltado, lembra-te da tua serva. Irmãos, usando a palavra, porque ela citou que ela sabia que Davi seria o rei de Israel. Ela, usando a humildade, ela livrou sua casa e os seus servos. Livrou a vida de Nabal, porque Davi não matou Nabal. Quem matou Nabal foi Deus. E ela fez mais um feito ainda, maravilhoso. Ela livrou o rei Davi de cometer uma loucura, porque Davi iria derramar sangue inocente. Davi, quando se assentasse no trono, ele teria nos seus ombros sangue inocente, porque uma coisa é o sangue derramado em guerra, outra coisa é sangue derramado por vingança, sem necessidade. Então, ela livrou Davi, e Davi depois vai reconhecer isso, dizer: bendita és tu, que me livrou de fazer uma loucura. Agora, nós vamos um pouquinho mais para frente e vamos ver uma outra história. Essa não é tão conhecida. Está no 2º livro do profeta Samuel, capítulo 20. A Bíblia vai nos dizer também a história de Davi. Davi já era rei, já estava quase no final do seu reinado. Davi tinha sofrido uma angústia muito grande. O seu filho Absalão tentou usurpar o seu trono. E se não fosse a intervenção divina, Absalão teria matado Davi. É que Deus interveio. Então, depois que Joabe tinha matado Absalão, depois Davi estava voltando para o palácio de Jerusalém, ele estava voltando para o seu palácio. A Bíblia narra que a tribo de Judá foi encontrar com Davi e trouxeram um rei pelo Jordão. Quando Davi chegou com a tribo de Judá diante do palácio, as outras tribos já estavam todas lá. Eles já estavam lá para receber o rei. E houve uma celeuma entre eles. As 10 tribos falaram: por que a tribo de Israel foi buscar o rei? Por que não esperou aqui conosco? Ou por que não nos chamou para irmos todos juntos? Aí houve aquela confusão. Aí a tribo de Judá disse: não, porque Davi é nosso parente. Aí disse assim: não, nós temos 10 vezes mais parte em Davi, porque nós somos 10. Aí houve aquela confusão na porta do palácio. A Bíblia diz que se levanta um homem efraimita,
benjamita, por nome de Sebna. E este homem levantou a voz no meio do povo e gritou: quem é Davi para nós seguirmos ele? Quem é o filho de Jessé para termos herança com ele? Sigam-me. Irmãos, Davi estava acabando de voltar de uma rebelião, outra rebelião na porta do palácio. Sebna se rebela contra o rei Davi, e ele vai embora e leva as 10 tribos com ele. Davi entra no palácio, Davi chama Amasa, pede para Amasa, por favor, vá atrás dele. Amasa se demora. Davi chama Abisai, Abisai, por favor, vai atrás desse homem. Só que Davi tinha um general muito eficiente, que era Joabe. Joabe já tinha pegado o pessoal e já tinha ido atrás. A Bíblia diz que esse homem vai chegar numa cidade por nome de Abel Bet Maaca, uma cidade bem ao norte de Israel. E esse homem, o traidor, ele chega nessa cidade e fica lá. E Joabe chega, irmãos, furioso com todos os seus guerreiros. E olha que os homens de Davi eram homens de guerra, irmãos. Eles eram bravos. E a Bíblia diz que eles montam uma tranqueira contra a cidade, fazem uma trincheira, cercam a cidade, e eles começam agora a bater nos muros da cidade para derrubar os muros. Eles iam acabar com aquela cidade. Mas a Bíblia fala que tinha uma mulher. A Bíblia não dá o nome a essa mulher. A Bíblia dá um adjetivo para ela: a sábia. E a Bíblia diz que essa mulher fala assim: gente, eu quero falar com o general Joabe, por favor, me levem até ele. E levaram ela até ele, e ela fala assim: general, por que vocês vão destruir a herança do Senhor? Essa cidade ela é pacífica em Israel, nós somos tementes a Deus, por que vocês vão nos destruir? Joabe diz para ela assim: não, nós só queremos Sebna, só ele. Aí ela fala assim: me dá um tempo, e eu vou jogar a cabeça dele por cima do muro para você. E a Bíblia diz que essa mulher, e a Bíblia ainda fala assim, com sabedoria, ela reúne o povo, ela convence o povo, matam o traidor, ela corta a cabeça e joga por cima do muro nas mãos do general Joabe. Então, nós vemos uma mulher, não temos o nome dela, mas usando a sabedoria, ela salvou uma cidade. Irmãos, nós vamos um pouquinho mais para frente, essa é bem conhecida de vocês, para uma cidade chamada Serepta, não pertencia a Israel. Quando começou a faltar chuva em Israel, os 3 anos e meio, Deus fala para o profeta Elias assim: Elias, vai até Sarepta. E a Bíblia diz que Elias, chegando lá, ele se hospeda na casa de uma viúva. E ele fala assim para ela: me dá comida. Ela fala assim: ah, meu Senhor, eu não tenho comida. Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Davi fala para ela assim: então faz o seguinte, faz um bolo e dá para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, o azeite da botija não se acabará. E ela, obedecendo, porque ela podia fazer igual Nabal, né? Quem que é Elias? Ela não era hebreia? Quem que é Elias? Quem que é você? Eu vou dar minha comida para você nada, só o que eu tenho. Mas ela, obedecendo, ela entregou a comida, o bolo para ele, ela salvou sua vida e a vida do seu filho. Vamos um pouquinho mais longe agora? Vamos para a fortaleza de Suzã, capital do Império Medo-Persa. A Bíblia vai contar a história de um homem. Irmãos, eu acho muito assim, interessante a história desse homem. Eu penso que ele era aposentado, eu penso. Porque a Bíblia não dá a profissão dele. A Bíblia diz assim que ele simplesmente ficava assentado à porta do palácio. Ficava lá, ouvindo o que acontecia. Ele era um homem valoroso porque os seus tios tinham falecido e ele assumiu a criação da sua prima, Hadassa. E sentado à beira do palácio, ele soube que a rainha Vasti tinha sido exonerada. Ele soube que o rei promoveu um concurso de beleza e quem vencesse esse concurso seria a rainha. Ele inscreveu a sua prima e, pela intervenção divina, a sua prima ganhou esse concurso e se tornou a imperatriz de Suzã. Esse homem, irmãos, assentado à beira do palácio, ele prestava atenção em tudo. E um dia esse homem ouviu que 2 eunucos fizeram uma sedição contra a vida do imperador Artaxerxes. Bigtan e Teres
iam tentar contra a vida do imperador. Então ele foi e avisou a quem tinha que avisar, a vida do imperador foi salva. Mas esse homem sentado à porta do palácio, ele fez uma inimizade peso pesado com o conselheiro do imperador. E por causa dessa inimizade, esse conselheiro, por nome de Amã, convenceu o rei a acabar com a raça dos hebreus. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, Mardoqueu, usando o conselho, ele chega até sua prima, imperatriz, e diz para ela assim: por favor, vai até o imperador interceder pelo povo. Ela se esquiva. Não, imagina. Ele não vai me receber, e se eu entrar e ele não for me receber, ele vai mandar me matar. Aí, usando o conselho, ele diz para ela assim: não pensa você que por você ser imperatriz, ser a rainha, você vai escapar. Porque antes de ser rainha, você é hebreia. E quando a morte chegar para os hebreus, vai te alcançar também. E Esther, usando o jejum, ela consegue entrar à presença do imperador e ela intercede e salva uma nação. Vocês estão vendo o que tem em comum com todas essas pessoas, pessoas diferentes, de épocas diferentes, nacionalidade diferente, de profissões diferentes, mas todas elas estavam na posição que Deus colocou. No momento certo. Elas entenderam o que era para fazer. Vamos trazer para os nossos dias. E a pergunta que eu fiz: estamos no lugar que Deus nos quer? Irmãos, nós estamos vendo um mundo com uma boca muito grande, insaciável, devorando vidas. Nós estamos vendo famílias perdendo seus filhos para o mundo do crime. Nós estamos vendo famílias perdendo seus filhos para os vícios. Nós estamos vendo esposos perdendo suas esposas para a imoralidade. Mulheres perdendo seu marido para a promiscuidade sexual. Irmãos, o mundo está uma desordem, uma destruição. E a noiva do Cordeiro? E eu? E você? Jesus não pediu para sermos supercrentes. Ele pediu para estarmos atentos, prestando atenção aos sinais, prestando atenção ao que está acontecendo. Quantas vidas Deus colocou nas nossas mãos? Eu vou ser sincera para os irmãos, eu não sei. A minha vida, eu não sei quantas vidas tem aqui, eu não sei. Raabe não sabia. Raabe não sabia que a sua casa estava nas suas mãos. Ela era uma prostituta, ela nunca pensou que ela salvaria a sua família. Mas ela estava atenta. Quando ela viu são os espias hebreus, ela disse: é minha oportunidade. Agora eu vou fazer o que tem que ser feito. E na hora Deus lhe deu graça e ela conseguiu salvar a sua família. Abigail nunca pensou que o seu marido ia se indispor com Davi, ela nunca pensou, ela não sabia. Mas na hora que veio a oportunidade, ela correu e intercedeu. Ela não sabia que ela tinha nas suas mãos a vida do seu marido, a vida dos seus filhos e a vida dos seus servos. Ela não sabia. Mas na hora ela intercedeu por todos. Essa mulher, irmãos, a sábia, eu creio que ela nunca pensou na cabeça dela que Deus tinha dado uma cidade nas suas mãos. Eu creio que ela não sabia. Mas na hora que ela viu Joabe com os guerreiros naquela fúria, ela foi e intercedeu pela cidade. A cidade foi salva. Porque Joabe ia matar todos, irmãos. Vocês estão prestando atenção? Nós não sabemos. Mas nós temos que estar atentos. Nós não sabemos se Deus colocou nas nossas mãos a vida dos nossos patrões, dos nossos empregados, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos. Nós não sabemos. Mas se nós estivermos atentos, como essas pessoas, imagina que Hadassa, uma menina órfã, escrava no Império Medo-Persa, jamais passou pela cabeça dela que ela tinha um povo inteiro, o povo de Deus inteirinho nas suas mãos. Nunca passou pela cabeça dela. Mas na hora H, ela agiu. E Deus salvou.
E o título da mensagem que trago para vocês nesta noite é a senha do livramento. Deus entregou nas nossas mãos uma senha, que pode ser que nós nem saibamos qual é. Mas Jesus disse assim, olha, estais atentos, estais apercebidos. O cristão é para estar prestando atenção em sinais, tempos, estações. Estai atentos. Porque nós já vimos aqui, Raabe usou a fé, Abigail a palavra, a mulher de Abel Bet-Maca usou a sabedoria, Mardoqueu o conselho, Esther o jejum. Cada um usou uma senha e salvou vidas. Qual é a senha que Deus nos entregou? Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que muito crente, irmãos, com tudo o que está acontecendo no mundo, está indo para o mundo. Sabe por quê? Porque o brilho do mundo atrai. Sabe por quê? Porque os prazeres do mundo prendem. Eles não estão atentos. Jesus contou uma parábola muito conhecida. Havia 10 meninas, 10 moças puras, inocentes, que foram convidadas para um casamento. Ficaram radiantes. Foram. Felizes, imagina, toda maquiada, véu, né, última moda, toda bonita, lindas, foram para o casamento. Acontece que 5 delas pensavam como a mocidade hoje, como os jovens de hoje, como a cabeça de muitos cristãos hoje. O que importa é o aqui, é o agora, é o hoje, amanhã. Outro dia eu estava conversando com um adolescente na escola, e eu falei, por que você faz isso? Aí ele falou para mim, porque é bom. Eu falei, mas você pode contrair uma doença, você pode... Ele falou, ele usou essa palavra, desculpe-me a expressão, ele falou assim, dane-se, tia, não quero saber do amanhã, amanhã eu não sei como é que eu vou estar, me importa o hoje. Aí eu pensei, meu Deus, quantos cristãos estão pensando dessa forma? Então, 5 meninas pensavam dessa forma, mas 5 pensaram assim, vai que acontece um incidente, vai que o carro do noivo quebra, vai que eles encontram um acidente no meio da estrada, vai que... Aí é melhor levar azeite. E o que eu acho muito bonito nessa parábola é que Jesus narrando, ele fala assim, que chegou um determinado momento que o noivo demorou tanto que todas dormiram. Não foram só as imprudentes que dormiram, as prudentes também. Todas dormiram. O cansaço bateu em todos. A diferença é que quando alguém gritou assim, o noivo chegou! Elas todas acordaram. 5 estavam com a lamparina acesa. 5 tinham a lamparina apagada. Não tinha mais azeite. Aí aquele desespero, e agora? O caminho é escuro, não tem lua cheia, não tem luz de poste, e agora? O que nós vamos fazer? Dá um pouquinho do seu azeite? Não vai dar, porque se eu der para você, vai faltar para mim e para você. Vão comprar, dá tempo, vai. Elas saíram. E quando elas saíram, aconteceu o casamento. Jesus não narrou essa parábola à toa, ela não está na Bíblia em vão, perdida. Ela está na Bíblia para nosso ensinamento. Sede prudentes, sede vigilantes, prestem atenção a sinais, tempos, estações, porque a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos, em todos os aspectos. Outro dia, conversando no serviço, eu falei para uma menina assim, nossa, os sinais na Bíblia estão se cumprindo. Ela falou assim, imagina, Rita, toda a vida teve terremoto, toda a vida teve fome, guerra sempre existiu. Eu falei para ela assim, mas você está se esquecendo de um detalhe. Jesus disse assim, que assim como aquela que está de parto, esse é o sinal. Porque a mulher, quando ela tem contrações para ter neném, ela tem primeiro uma dor, depois de muito tempo ela vai ter a segunda dor, passa mais um tempinho, mas quando está perto da criança nascer, essas contrações vão aumentando. Eu falei para ela, hoje nós temos terremoto, peste, fome, guerra, até uma epidemia, tudo de uma vez só. Falei para ela, se isso não for um sinal, falei, presta atenção, porque Deus está falando. É hora, irmãos, de acordarmos do nosso sono.
É hora de despertarmos, não só pela nossa vida. A primeira geração de hebreus morreu no deserto, não entraram na terra prometida, porque não creram. Não salvaram nem as próprias vidas. Mas nós vamos ver uma mulher que não era hebreia, que salvou não só a sua, como de toda a sua família, porque creu. O que o povo tinha que fazer, ela fez. E a primeira geração de lá só entrou Josué e Calebe. O restante todos morreram por incredulidade. A incredulidade, irmãos, ela bate os crentes. A incredulidade, ela bate os cristãos. Quando nós voltamos os nossos olhos para o mundo, a nossa fé vai se apagando. É por isso que nós precisamos da palavra. É por isso que nós precisamos da fé, da sabedoria, do jejum. Nós precisamos da oração. A Bíblia vai nos narrar, São Lucas. Ele vai contar uma história que eu acho fascinante. Irmãos, eu acho fascinante. Porque eu gosto quando um crente ora e move os céus. Irmãos, que coisa linda. Quando nós aqui na terra, com toda a nossa humanidade, com toda a nossa pequenez, a gente se prostra diante de Deus e Deus destrava os céus. São Lucas vai nos narrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que o grande apóstolo dos gentios, ele estava na sua segunda viagem missionária, e quando ele chega, irmãos, à Grécia, ele está lá na Grécia, ele chega a Troade. A Bíblia diz que ele tem no seu coração, eu vou para a Ásia. Quando ele chega, pensa em ir para a Ásia, o Espírito Santo diz, não vai. Paulo. Aí ele fala assim, então eu vou para Bitínia. Quando ele está indo para Bitínia, o Espírito de Jesus diz para ele, não vai. Aí ele fica em Troade. Meu Deus, meu Deus. De repente ele tem uma visão. Algumas traduções diz um anjo, outras diz um homem, apareceu para ele à noite e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí ele entendeu, vou para a Macedônia. A Bíblia diz que quando ele chega na Macedônia, ele passa por algumas cidades, e ele chega na cidade de Filipos. Eu acho tão bonita essa história, irmãos. A Bíblia diz que quando ele chega nessa cidade, tem um grupo de mulheres à beira do rio. E ele vai até a beira do rio, porque lá era um lugar de oração. Aquelas mulheres estavam orando a Deus, buscando reforço. Por quê? Entre essas mulheres, a Bíblia vai narrar Lídia. Lídia era uma microempresária, ela era uma vendedora de púrpura. Ela não era nem batizada, mas ela cria no Evangelho. E a Bíblia diz que a oração dessas mulheres moveu o céu de uma tal maneira que Deus impediu o apóstolo de ir para outras terras. Vai para Macedônia, porque ali tem umas filhas minhas que estão orando pedindo reforço. E Paulo foi. Paulo ficou ali hospedado e ali foi salvo um carcereiro. Preste atenção que na mão dessas mulheres tinha a vida de um carcereiro, de um homem. Elas usaram o quê? A oração. Os irmãos estão vendo a movimentação que acontece no mundo espiritual quando nós estamos na nossa posição? Quando nós estamos no lugar que Deus nos quer? Quais vidas Deus entregou nas nossas mãos? Não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Na hora certa Ele vai dizer, Rita, a senha é essa. Corre. E eu vou correr. Para Raabe Ele deu a fé. Para Lídia Ele deu a oração. Para Esther Ele deu o jejum. Para Mardoqueu o conselho. Para a mulher de Abel Bet-Maaca Ele deu sabedoria. Para Abigail Ele deu a palavra. Cada um usando uma senha. A senha do livramento. Do livramento das nossas vidas. Das vidas que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, as crianças hoje no mundo, elas estão sofrendo muita pedofilia. Tem crianças sofrendo pedofilia dentro de casa. Irmãos, o mundo, ele é tenebroso. Está destruindo muitas vidas. Quais Deus colocou nas nossas mãos? Quais? Qual senha Deus nos entregou? Para na hora certa ocorrer o livramento através das nossas vidas. Então, irmãos, é essa mensagem que eu trago de Deus para nós nessa noite. Para que nós estejamos atentos. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer
Na primeira carta dele, segunda carta dele a Timóteo, ele vai dizer lá no capítulo 2, se não me falha a memória, é o versículo 5, ele vai dizer assim: ninguém que milita legitimamente se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós todos estamos no exército de Deus. Lá em Isaías 13, a Bíblia diz assim: porque o grande Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército. Deus passa em revista o seu exército. Nós estamos na posição? Estamos ou nós estamos deslumbrados com o mundo? Estamos na posição de cristãos? E o apóstolo Paulo vai nos dizer na mesma epístola a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de timidez, de covardia, antes Ele nos deu o espírito de fortaleza. Sede fortes, sede vigilantes, sede firmes, esteja na posição, esteja na hora certa, a senha está nas tuas mãos. A senha está nas tuas mãos. Todos temos. Na hora certa, o Espírito vai dizer para nós: é agora. Como ele disse: Josué, levanta, é você que vai fazer o povo atravessar. Ah, sim, senhor. É agora. Temos uma senha nas nossas mãos. Não sabemos que hora vamos usá-la, mas prestem atenção, guardem isso com vocês. Vai ser usada. Vai chegar uma hora em que vamos usar essa senha. Quantas vidas? Não sei. Pode ser uma, pode ser a sua, pode ser a de um carcereiro, pode ser da sua família, pode ser da sua família e dos seus servos, pode ser de uma cidade, pode ser de uma nação, pode ser de um imperador. É uma vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus continue a falar conosco, que Deus nos fortaleça cada vez mais, irmãos, para que possamos estar firmes na presença do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos.